O que os benditos Bolsonaro e Lula interferem na minha vida e nos meus negócios aqui nas Ins. Então vamos lá, o vídeo de hoje é para falar sobre isso. Talvez vai ser um pouco de um clickbait aí para você assistir aqui comigo, mas no fim do dia existe sim essa dúvida. Todo mundo fala, será que o mercado econômico está interferindo nos meus negócios, nas decisões dos meus clientes, enfim. E hoje eu vou trazer esse cenário para vocês. Esse vídeo não é sobre esquerda e direita, esse vídeo é sobre uma análise de um empreendedor que não é uma empresa gigantesca. Ela vai ser talvez um dia, mas talvez não, ela vai ser. E quero que esse vídeo seja importante até para mim, até para eu olhar para trás e ver que, putz, eu tive uma certa coerência na análise. Então, se você tá curtindo esse vídeo, já se inscreve aqui, curte, compartilha, porque, cara, estamos aqui para ajudar todo mundo. Então, tô fazendo aqui um building public, então, construindo a empresa, né, em público de verdade. Cara, tô tentando fazer da forma que dá, pode ver que dá eco aqui na minha sala. É o tempo que dá para fazer, hoje é domingo, então, sinceramente, eu tô fazendo porque acho que isso aqui é muito relevante para mim. É de uma forma estratégica, tem um vídeo falando sobre isso. Então, cara, segue, me ajuda, cara, senão eu vou parar de fazer essa merda, beleza? Então o vídeo é sobre isso, cara. Antes de tudo, quero falar que o cunho não é político. O cunho desse vídeo não é político. Tá? Então quero já começar, se você tava pensando que eu ia fazer uma polêmica aqui, falar quem que é melhor e tal, lamento. Eu não vou fazer, apesar de eu ter minhas opiniões. O objetivo desse vídeo é fazer uma análise de quanto isso impacta na minha vida. Então, quero iniciar aqui o seguinte. Algumas decisões que acontecem lá no topo político vão sim interferir na sua vida como empreendedor. Pô, até que ponto? Hoje hoje é dia 22/7, então hoje é domingo de 2025. Está acontecendo agora sobre o tarifaço do Trump. Boa parte dos negócios, para mim, não interfere diretamente, tá? Porque eu não exporto, eu não importo. A própria questão do IOF, na minha DRE lá, eu tenho gastos muito efêmeros em relação à quantidade de gastos que eu tenho em relação da empresa em si. Então, entenda que por isso que esse vídeo é muito importante para entender o seguinte: nem todas as decisões vão interferir na nossa vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, fique alerta sobre as decisões que podem influir na tua vida, auferir na sua vida. Por que é importante eu falar isso, cara? Porque se você fica preocupado e militando o tempo todo sobre todas as decisões que acontecem, sejam favoráveis ou não para o Brasil, se você ficar usando isso de argumento, você vai se fuder. Porque você vai achar que tudo é culpa do governo e você não vai crescer nunca. Então, pô, tenha as suas opiniões, acredite num Brasil melhor, tenha sua militância se você quiser, mas não use isso de argumento para você não trabalhar, cara. Para com esta merda. Para, cara. E se você quer seguir, então larga a tua empresa e vai tocar Cara, vai trabalhar para um partido político, vai realmente fazer alguma coisa em prol disso, porque o tempo todo esses caras estão cagando para você. Todos, tá? Pelo menos todos que na minha vida adulta estiveram presentes na vida política. Então, quer saber? Esse cara não me conhece, então o que é importante para mim? Que eu tenho que ficar ciente. Então, fique focado nas coisas que vão auferir diretamente no seu negócio, tá? Então, um exemplo disso é o tarifaço. O tarifaço não necessariamente vai bater na minha vida. Então, o que isso pode diretamente impactar? De verdade, todas as decisões que tomaram até agora, inclusive, por exemplo, na virada do governo do Bolsonaro para o Lula, sempre há uma desconfiança. Então, você sempre vai ter pessoas que tendem a ser mais de esquerda e preferem trabalhar nesse mercado, e pessoas mais de direita que preferem trabalhar no outro mercado. E entendendo, obviamente, aqui que Bolsonaro tende a ser mais
um cenário mais de direita e o Lula um cenário mais de esquerda, né? E aí, qualquer mudança que você tem, principalmente no que tange a mudanças presidenciais, sempre há desconfiança do teu cliente. Então, aqui no mercado de franquias, quando teve virada ali do presidente Bolsonaro para o Lula, muita gente deixou de investir, isso é verdade, muita gente deixou de investir com receio do que ia acontecer no mercado dali para frente. Isso já faz 1 ano e meio, 2 anos, é isso, né? 2 anos e meio, acho. 2 anos, e sinceramente a gente não parou de crescer, essa é a verdade. Até porque, cara, sinceramente, nunca vai ser o mercado inteiro falando que deu merda. Inclusive até na própria pandemia, acho que na própria pandemia a gente teve aprendizados de que algumas coisas a gente não deveria sofrer. Então eu quero usar isso de exemplo. Quando a gente teve a pandemia, atrapalhando muitos negócios, principalmente em que a gente atua, que é o de reforma. E quando a gente teve a mudança do Bolsonaro para o Lula, ambos criaram um cenário de medo. E o medo ele gera uma certa trava nas pessoas de vou começar a colocar meu dinheiro em uma coisa nova. Isso é de todo mundo. O que a Zins fez? A gente entendeu o seguinte, cara, nós hoje, isso lá na época, né? Estamos dependendo muito de pouco número de marcas que nos indicam, logo eu estou dependendo de uma pequena fração do mercado, que se esses caras começarem a sofrer demais com essas decisões políticas, por exemplo, aí sim eu vou me fuder. Então, dado que eu tenho um problema exógeno, né, que não depende diretamente de mim e que isso pode me impactar, o que eu, como empreendedor aqui, tenho que fazer para me proteger ou mitigar esse risco? E o que a gente fez? A gente fez uma atuação muito forte, em que eu acho que foi logo nessa virada que a gente chamou o nosso coordenador, que era o Alisson, para sócio, que foi uma virada estratégica que a gente fez, e falou, cara, nós precisamos aumentar a capilaridade de clientes, de parceiros que nós temos, e depender menos de marcas boas que a gente tem de parceria, só que elas estavam crescendo naquele momento, mas e se parar de crescer? Então a gente teve essa meta lá em 2022. Hoje a gente está muito mais capilarizado, hoje boa parte do nosso crescimento não vem de uma única marca, inclusive já tivemos problemas com marcas que acabaram tendo churn com a gente, né, preferindo não seguir conosco e faz parte do business, e que a gente continuou crescendo toda vez. Então esse foi um aprendizado que a gente teve que, sinceramente, nunca use o argumento de que esse fator externo pode influenciar você. Pense mais se isso vai influenciar, que você pode fazer para mitigar esse problema. Então, algumas coisas que podem impactar diretamente você. Políticas fiscais e tributárias. Ano que vem, se eu não me engano, posso estar errado, quem tiver aqui for contador pode me corrigir, mas se eu não me engano vai ter o início do processo de mudança do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado. Isso sim vai impactar muita gente. E o que você pode fazer para já ficar de olho sobre isso? Muito contador tá já falando sobre esse assunto, tá? Incentivos e entraves burocráticos. Então, o que no teu mercado que existia algum incentivo de crédito, alguma coisa que pode inclusive impactar positivo ou negativamente, e escalabilidade institucional. Eu trouxe aqui uma análise de escalabilidade institucional, mas que eu acho que sinceramente para pequenas e médias empresas isso impacta menos, porque sinceramente, cara, o mercado é tão grande que, principalmente no Brasil, que você achar que teu mercado, você não vai crescer ou escalar por conta do mercado. Posso te colocar no teu lugar? Tu é pequeno, cara. Eu tenho que saber que eu sou ainda pequeno, mas que eu vou ser grande. Eu tenho que saber a minha posição. Então eu tenho que saber aonde eu quero ir, eu tenho que saber onde estou. Se eu não sei onde estou, isso vai me gerar um problema lá na frente. Então, até de eu não saber qual o caminho. Então, quando o Bolsonaro saiu e deixou o cargo para o Lula, obviamente veio algumas dificuldades ou cenários hipotéticos que a gente obviamente pensou que poderia ter. Então, uma tendência de aumento de Estado, que os custos de aumento de ministérios, enfim, isso aumentando a necessidade de capital do governo e incentivos de programas sociais, e isso ia impactar diretamente nos juros, né, na taxa Selic, e que acabou acontecendo. Além disso, você tem aí geralmente um impacto diretamente na folha de pagamento. Então, se você tem um time muito grande, boa parte do seu time ele está no mercado CLT,
querendo ou não, o encargo tende a aumentar depender de como você quer atribuir. Então, por exemplo, se você trabalha com retiradas de dividendos na sua empresa e, querendo ou não, as políticas atualmente estão tendendo a fazer tributação em cima de dividendo, já é mais um impacto que você vai ter não sobre a folha de pagamento diretamente, mas sobre a sua remuneração como sócio. Então, de novo, não aconteceu diretamente, mas você só tem que pensar o que você vai fazer. E, cara, não adianta gritar, não adianta espernear. Pensa o que vai impactar em você, o que você vai fazer sobre isso. Essa é a verdade. Assim, eu acho que um ponto também sobre isso é... O que impactou diretamente em relação a essas mudanças não foi diretamente nas INs, tá? Mas assim as decisões dos meus clientes. Então, sim, muita gente deixou de fazer um investimento em franquia por conta dessa indecisão, entre aspas, do que poderia acontecer dali para frente. Mas assim, como a gente tomou a decisão de fazer uma capilaridade, a gente se protegeu disso. Então, muita gente também decidiu investir, mesmo que mandou um foda-se e tá tocando aí. Enquanto isso, eles estão fazendo negócio. Então, essa é a verdade, tá? Ao mesmo tempo, quando você tem um programa de governo tendendo mais para a direita, você vai ter uma pegada mais liberal. Então, se você for logo pré-pandemia, as taxas de juros estavam caindo, né? Então você tinha uma possibilidade de liquidez de capital no mercado muito maior. Vídeos, se vocês forem pesquisar aí, por exemplo, grandes companhias que receberam aportes financeiros aqui em Curitiba mesmo, como Olist e Madeira, que se tornaram unicórnios naquela época, e com uma disponibilidade de recursos gigantesca, inclusive valuations que hoje em dia a gente não se fala mais, e isso é verdade, tá? Não é tendência, tá? Isso é fato, tá? Os fundos de investimentos nacionais e internacionais não estão mais fazendo os investimentos com os múltiplos de valuation como eles estavam fazendo na época ali da pandemia, pré-pandemia. Então isso é inevitável, então a gente tem que entender isso, beleza? Independente de quem vai entrar. Então, naquela época também você tende a ter estímulos mais do empreendedorismo. Então, você teve ali, por exemplo, acho que foi ali, você teve o marco nacional das startups, se eu não me engano. Você teve a facilitação e a desburocratização do MEI, ou de abertura de empresa. Então, assim, querendo ou não, abriu-se mais mercado para receber mais capital de fora. Então, isso... A depender do que você está trabalhando, isso impacta também a você. Então, se você hoje dependia de mais Estado para ter um produto mais voltado para governo, querendo ou não, isso impactou diretamente você sim, tá? Então, existem sim produtos que vão ser impactados, inclusive negativamente para os dois lados. E o que realmente muda na prática, a verdade é que vão ter setores que vão ser impactados mais e outros setores vão ser impactados menos, sinceramente. Vão ter produtos que vão ser sempre impactados, e isso que eu geralmente fujo diretamente do que você faz. Então, varejo, por exemplo. Varejo é um mercado que está o tempo todo oscilando, a dependendo do que o cara que está lá em cima está falando, e isso é uma merda, sinceramente. Por exemplo, eu não atuo diretamente com varejo, mas sei que os meus clientes atuam com varejo, e muita gente quebrou nessa mudança porque o custo de capital ficou gigantesco, não se tinha mais crédito disponível, e aí você até tinha, né? Mas você tinha um crédito disponível muito mais caro. E, cara, varejo você tem uma margem minúscula, então é um mercado que eu não gosto de trabalhar. E a construção também, a construção acaba sofrendo com isso também. Mas eu acho que o varejo é um grande impactado pelas políticas nacionais e monetárias, e também isso acaba mudando até o comportamento do consumidor, né? Então, sinceramente, eu acho que tô trazendo algumas coisas para você refletir, mas que podem sim impactar diretamente em você, e que você não use essa porra como argumento para você não trabalhar, beleza? E acho que assim, como o empreendedor deve agir de maneira geral, acho que é sempre se blindar, fique ciente, não use... Particularmente eu gosto de ficar por dentro do assunto, mas se isso te causar ansiedade, cara, sinceramente nem assista tanto. Faça uma vez por semana para acompanhar o que está acontecendo. Pegue jornais de diferentes visões, né? Você vai ter aí, por exemplo, uma Infomoney tendo uma visão muito mais direita sobre o mercado. Você vai ter talvez uma G1, talvez um UOL, alguma coisa assim, voltada para uma visão mais esquerda. Então, isso te dá um panorama melhor do que realmente o mercado está pensando.
e decidindo. Eu acho que, cara, faz o que está no teu controle, continua trabalhando. Se precisar, se você sofrer com algum problema de custo de capital, de redução de receita, foque no que você pode fazer para melhorar. E para de usar isso de argumento para você não trabalhar, beleza? Eu acho que isso foi um aprendizado para mim. As INs, em todos esses momentos, a gente sofreu e ao mesmo tempo a gente pensou em como continuar, e eu acho que isso pode ser um aprendizado para você. Então, se você já passou por isso, comente aqui nos comentários para eu poder entender um pouquinho melhor. Espero que você tenha gostado. E é isso, tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.